Boa noite, queridos da CT2. Alô, ouvintes aí do canal PR Daniel Almeida, galera que nos escuta aí, que nos segue. Nós começamos mais uma noite, mais um podcast, e nós queremos aí agradecer pela sua audiência, né? Pelo seu tempo. Você parou aí, vai parar esse tempinho para ouvir a gente aí no nosso bate-papo. Hoje a gente vai falar sobre discipulado e consolidação na prática, e eu tenho aí a honra de apresentar o nosso pastor Marcelo, nosso convidado hoje, meu amigo, pastorzão. Aí, tem cara, o pessoal do menino, abre. O prazer é meu. Aí, benção pura. Estar aqui, iniciando esse trabalho, né, que Deus tem colocado aqui. Glória a Deus. Nesta igreja tão abençoada. Amém. Vamos que vamos. Pastor Marcelo aceitou o desafio de estar aqui hoje, né? O nosso segundo, fizemos um piloto. E hoje é o nosso primeiro valendo, a Vera, né? E ele aceitou o desafio de estar aqui. Aí falou, ele se joga, né? Falou, não sei como é que é não, mas a gente vai, vamos falar, vamos conversar. Então você já sabe aí que é bem informal, é um tempo de conversa, de edificação. E eu creio que você vai ser muito edificado aí com o assunto que vamos falar, que é consolidação e discipulado. A gente vai começar do modo que a gente sabe fazer, que é louvando, cantando. Quanto a isso, você vai aí compartilhando esse link, né? Compartilha esse link aí com teus amigos, alguém da sua igreja, você que nos ouve, que não é do CT2, mas que quer, acha interessante o tema que vamos abordar. Você pode compartilhar esse link aí, conversar com os seus irmãos no grupo, porque será um tempo precioso, amém? Então nós louvamos a Deus aí pela sua vida e pela sua audiência. Vamos louvar o Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra te dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer, não me desanimar. É como aquela mãe que não desiste. Você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra te dizer que te pertenço, Deus. Te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. As palmas aí, a galera do Liminha. Glória a Deus. Amém. Bom, pessoal. Eu cantei essa música aqui. A gente estava tentando ver várias, mas quando chegou a hora, a gente preferiu colocar essa daqui. Veio na minha mente. Por que eu cantei essa música? Porque essa música, durante o tempo que o pastor Marcelo nos pastoreou, né? Era uma música que ele costumava cantar muito. Ele cantava muito essa música, muito. E toda vez que eu canto, eu lembro da pessoa do pastor Marcelo. Bom, irmãos, antes da gente começar o nosso bate-papo, quero te apresentar melhor aqui, nosso pastor e amigo. Pastor Marcelo foi meu discipulador durante 14 anos. É alguém que me formou ministerialmente. É um pastor, um amigo, cuidou de mim durante muito tempo. Hoje é um intercessor.
Ele é casado com a pastora Gláucia e hoje ele está pastoreando o Ministério Discípulos de Cristo, Comunidade Discípulos de Cristo. Isso aí. Isso, pastor? É isso? Isso aí. Fica onde? As duas congregações que tem de manhã? Estamos provisoriamente ali em São Cristóvão, né? Dá o endereço, terra. Na rua São Januário 860. O horário do culto? 10 horas da manhã. Olha aí, ó, 10 horas da manhã, isso de manhã. E quando é à noite? À noite nós tínhamos o trabalho em outro lugar e já não temos mais. Já não tem, só está de manhã agora no domingo. Até Olha mês aí. passado. Benção Ficamos pura. em 2 lugares, hoje só estamos ali em São Cristóvão. Então, Ben, se você quiser conhecer um pouquinho mais, tem também um canal no YouTube aí, né? Que eu sempre assisto. Inclusive, se você for lá, você vai me encontrar pregando lá. Esses dias eu estava vendo, tem uma ministração minha lá também. Benção. Pastor Marcelo, sempre quando eu escuto de quarta ou de domingo, eles estão colocando lá também no canal e estão sempre alimentando lá o canal. A palavra de Deus é abençoada. Irmãos, eu quero aqui hoje conversar e o nosso papo vai ser diferente, né, Marcelo? Porque além de a gente praticar o discipulado, a gente fala de um prisma diferente. Nós somos pastores de uma igreja e a nossa visão acerca da consolidação e do discipulado, ela é diferente, né? Ela é diferente. Há alguns irmãos que estão vivendo a vida da igreja dentro do núcleo da membresia, alguns têm dificuldade de enxergar a consolidação como algo importante. E eu quero começar por aí. O que você acha da consolidação? Como é que você vê a consolidação? Qual a importância dela? Uma experiência que você já tenha tido de alguém que se firmou por causa de uma consolidação bem feita? Primeiro eu quero agradecer a Deus e também pela oportunidade de estar aqui e dizer que foi um prazer caminhar esses 14 anos com você, com sua esposa, né, a missionária Jailza, e dizer que eu pude ver o progresso e o quanto foi benéfico o discipulado. Verdade. Nós tínhamos esse trabalho sem a nomenclatura, depois então nós fomos estudar e conhecer melhor, né, o discipulado e começamos então a entender ainda mais a importância, biblicamente falando, e o resultado está aí. Hoje você já pastoreia esta igreja há 6 anos e fruto de um discipulado bem feito, né, com muita integridade de ambas as partes, e eu creio que mais para frente nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas falando sobre a sua pergunta, né, a questão da consolidação, a consolidação é muito importante para todo novo convertido, né? Todo mundo que está em Cristo está porque nasceu em Cristo. O próprio Cristo falou ali para Nicodemos que era necessário nascer da água e do Espírito. E nós precisamos entender que a igreja é uma das tipologias da igreja, né? Nós vamos entender que é a família. E assim como a família natural, todo mundo que nasce em Cristo precisa de cuidado, né? Porque precisa desenvolver a vida cristã. E a igreja precisa ter esta mentalidade, né? Todo mundo que nasce, para que possa crescer com saúde, né, na vida cristã, de forma saudável, é necessário ser consolidado. Nós não vamos encontrar esta palavra na Bíblia, consolidação, mas sabemos que a consolidação é um cuidado que se deve ter com o novo convertido, aquele que nasce em Cristo Jesus. E uma vez que se tem esse cuidado, esta pessoa então ela vai crescer neste ambiente chamado família, família de Deus. É importante a igreja ter essa mentalidade, porque uma vez que a igreja tem essa mentalidade de ver um novo convertido, né, como um bebê na fé, e aquele bebê precisa de cuidados, nós vamos entender que ele vai crescer, né, cercado de pessoas mais velhas na fé, geralmente recebe um discipulador, né, que é uma pessoa que vai acompanhar mais de perto, mas assim como uma família que tem pai, tem mãe, tem irmãos mais velhos, né, esse novo convertido, ao ser consolidado, ele vai entender o contexto da igreja quando se fala em família, cuidado, nutrição, proteção e direção. Então a igreja precisa viver na íntegra o conceito de família, que é um conceito de cuidado de perto dos novos convertidos, e não um conceito de organização, porque a organização é diferente do conceito de família. Sim. Organização é simplesmente regras de uma instituição, mas a família não. A família já é cuidado, e um cuidado que vai cooperar para o crescimento daquele que nasceu em Cristo Jesus. Verdade. Por isso a consolidação é muito importante. Verdade. A gente no curso aqui falou sobre
a consolidação, né, dando a definição de consolidação como firmar, manter, né, tornar firme a decisão daquele que aceitou a Cristo. Agora, a consolidação, pastor, ela não acontece somente dentro do novo na fé, né? A gente, dentro na prática, na consolidação, na prática, a gente consegue enxergar que a consolidação ela é firmar, integrar pessoas dentro da vida da igreja, envolver dentro do núcleo familiar, é fazer ela se sentir parte do corpo, né? E a gente falou sobre isso aqui no podcast passado com as meninas, e a gente teve aqui um curso de 1 mês falando sobre isso aqui, mostrando para os irmãos o que Barnabé fez com Paulo, né? Ainda Saulo, na questão de integrar ele dentro do ministério, dentro da vida da igreja, a dificuldade que ele teve, a rejeição que ele teve como novo crente, muito excesso de vibração, chegando e não sendo bem aceito com os irmãos. Então a gente falou sobre essa importância de Barnabé, de ser um Barnabé, né, na vida da igreja e tal. E aí entrou uma pergunta, né? Que essa consolidação ela só acontece com um novo convertido ou ela pode também acontecer com alguém que já está na vida da igreja, ouvindo de um outro lugar, ou ainda aceitou Jesus ali, está vendo de uma outra igreja, de um outro ministério, mas ela não consegue ser inserida dentro de uma certa instituição ou se sentir família, né? Nesse conceito de família que você está dizendo. Ela entende a instituição como regras e tal, mas ela não sente abraçada, não sente acolhida. Isso dificulta ela no relacionamento da vida da igreja. A consolidação também serve para alguém, ainda que seja maduro, mas que não consegue receber da igreja, dos irmãos, esse acolhimento, serve também? Pode ser aplicado num crente? Serve, porque o ser humano é um ser social, né? Então, como ser social, ele precisa sentir alguém que pertence àquele lugar que escolheu para viver, né? E esta convivência deve ser facilitada pelos que já estão dentro deste lugar, no caso aqui da igreja. Então, quem está dentro precisa proporcionar um ambiente agradável para que aqueles que estão chegando possam encontrar uma facilidade para se integrar. Então, é sempre o papel de quem chega, né? Qualquer lugar que nós chegamos e somos bem recebidos e nos sentimos à vontade por conta daqueles que estão presentes, nós nos sentimos, então, pessoas que estamos agora pertencendo àquele lugar. Então, é claro que é visto também para uma pessoa que já está em Cristo há algum tempo, né? Talvez sendo remanejada de um lugar para o outro, para congregar, eu vejo também que é muito válido. Como ser humano, o ser humano é um ser social, precisa se sentir bem à vontade num lugar que escolheu para congregar. Isso ajuda e muito, até porque o contexto de igreja como família é abraçar a todos e tratar todos de igual modo, aqueles que já estão e aqueles que estão chegando, de maneira até que a igreja possa se preparar, né, e de uma forma, trazer uma uniformidade, né, de maneira que, assim, esta é a nossa identidade, né, receber a todos e fazer com que todos se sintam à vontade. Então, essa deve ser a característica da igreja, né, não só com o novo convertido, mas com todos aqueles que desejam fazer parte daquele lugar. É bem importante lembrar que uniformidade, né, que unidade ela é diferente de uniformidade, né? Sim. Eu acho que quando a gente entra no caminho da uniformidade, às vezes a gente tenta, talvez isso seja um dos inimigos da consolidação. É tentar fazer todo mundo estar no mesmo padrão, dentro do mesmo, não de pensamento, não de ideal, não de entendimento, não de missão, mas quando a gente, por exemplo, a maioria das dificuldades, né, que alguém que já é maduro, que já é evangélico, eu recebi muita gente aqui da Igreja Batista, e aí você tem gente que tem costumes diferentes, tinham comportamentos de cultuar diferente, tinha outra liturgia de culto, e quando chega na vida da igreja, né, tem uma dificuldade imensa. A gente tem aqui, né, o Júnior, Camila, a galera aqui, Marquinhos, que vieram de uma outra igreja, e a consolidação para eles funcionou na prática de tentar fazer eles se sentirem acolhidos numa igreja que era totalmente diferente, totalmente do que eles estavam acostumados a viver. Se a gente não souber respeitar essa diferença, fazer essa diferenciação e tentar colocar todo mundo dentro de um mesmo padrão,
Isso pode ser um inimigo para a consolidação ser bem feita? Sim, quando eu falo de uniformidade, eu digo assim, a identidade da igreja, né? Uma igreja que abraça, uma igreja receptiva, né? Que começa ali na atmosfera, né? Aqui a nomenclatura de quem está na recepção é a atmosfera. Isso. Que começa na atmosfera, mas que vai chegar lá no púlpito daquele que está ministrando, daquele que está cantando, daquele que está pregando, ou seja, dos pastores da igreja. Então, quando eu falo de uniformidade, a identidade. É toda a igreja ter isto bem introduzido, de maneira que a pessoa possa entender que tanto na atmosfera quanto na membresia da igreja e até no púlpito, são todos que estão realmente com esse coração de abraçar, não de é um ajudar. Ministério só, né? Não é um ministério somente, né? Sim, isso aí tem que ser parte da igreja, né? Toda a igreja. Isso é a essência da igreja também. Isso. Existem algumas questões na vida da igreja que a gente precisa saber que é para toda a igreja, né? Não são ministérios, mas é para toda a igreja. Como o ID é para toda a igreja, isso. Como orar é para toda a igreja, a questão de receber bem deve ser de toda a igreja, porque a igreja também é dada como um corpo, né? E o corpo é formado de membros, então os membros precisam entender que todos estão dentro de um mesmo corpo. Então eu vejo que a igreja precisa ser uma igreja acolhedora, né? E que entenda bem esse papel de recepcionar e fazer com que as pessoas que estão chegando também se sintam bem, acolhidas. Então, quando eu falo de uniformidade, eu falo de pensar desta forma, e não de todo mundo ser, né, igual, ou proceder igual. Tá certo, isso aí é benção. Daí, creio que vai ser muito edificante aí para os irmãos, porque isso é uma fala que a gente já ouviu, uma das perguntas que foi lançado aqui. Agora, pastor, dentro desse contexto de consolidação, né, e discipulado, eu perguntei num dos inimigos, o que o senhor já viu, o que pode, na sua experiência, o que pode ser, pelo menos 3 inimigos aí, né, da consolidação, né, de uma consolidação bem feita. 3 coisas que podem dificultar a consolidação de alguém na vida da igreja. O que você enxerga que pode atrapalhar essa consolidação dos irmãos? Aquele que está firmar esse crente, firmar esse novo, ou até essa ideia da igreja toda, né? De como família, viver isso, não ser um ministério, ser uma missão de toda a igreja. O que pode dificultar uma igreja de viver a consolidação, de ser uma igreja acolhedora, de ser uma... O que pode dificultar? Bom, a primeira dificuldade que eu vejo é a pessoa que tem um papel de consolidar, né? Ou seja, ela não consiga entender, né, o que de fato é a consolidação. E às vezes ela tem dificuldade porque o contexto de igreja que ela foi inserida, né, não vivia isso. E no caso aqui, é um trabalho que está sendo ensinado para toda a igreja, né, foi tirado de um ministério e está sendo estendido para toda a igreja. Ampliado. Então, a primeira dificuldade que eu vejo é a pessoa não compreender. Né? Se ela não compreender de fato o que é o discipulado, ela vai ter dificuldade. Ela vai simplesmente ouvir o pastor, ela vai ouvir, né, o que está sendo conversado aqui, mas ela vai ter dificuldade, porque ela não entendeu na íntegra. Então é importante ela entender. É importante até nesse processo de aprendizado, né, ela está caminhando com alguém que já tem essa compreensão melhor, que já viveu isso, talvez até fruto. Sempre tem aquele que é fruto de uma boa consolidação. Não, quando eu cheguei fui bem abraçado, fui bem acolhido, fui bem compreendido, porque eu era introvertido, mas contudo quem me consolidou teve paciência. Então é muito importante a gente entender, né, que a pessoa que vai consolidar isso precisa estar dentro dela, na íntegra, de maneira que facilite a pessoa que está chegando. Eu vejo isso aí como o primeiro inimigo, né? Quando a pessoa não compreende como fazer a consolidação. Uma outra questão é quando a pessoa não consegue ser perseverante. Porque quando encontra alguém introvertido... Que traz trabalho, que dá trabalho? A pessoa introvertida por diversos motivos. Às vezes ela já é próprio da pessoa, né? Às vezes ela já se decepcionou no contexto de igreja, entende? Se decepcionou porque uma vez ela confiou, abriu sua vida e permitiu que alguém pudesse se aproximar e conhecê-la melhor. E talvez a pessoa possa ter se decepcionado, mas quem está no papel de consolidar precisa entender que que as pessoas não são todas iguais, as pessoas são diferentes. Então, a outra dificuldade que eu vejo é
quem está no papel de consolidar precisa ser perseverante, precisa ter discernimento do Espírito Santo para entender, senão a pessoa desiste facilmente. Né? Já ouvimos muito isso. Pastor, não dá para mim, pastor, essa pessoa é complicada, essa pessoa não se abre. Então fica difícil de levar a consolidação adiante. Então eu vejo isso aí como um segundo inimigo, né? Que possa atrapalhar na consolidação. Tem tantos outros situações que podem atrapalhar, mas essas são duas as que mais aparecem, né? São as duas que mais aparecem. Gente difícil que mais tem na igreja. A gente lembra agora de Ananias, né, que já conhecia a história de Saulo. Sim. E quando foi chamado para ir lá falar com ele... Não vou de jeito nenhum. Esse cara não merece minha atenção, meu tempo, não vou. E isso acontece no contexto de igreja. Por quê? Pessoas que moram próximas, pessoas que nós conhecemos, pessoas que até convivemos lá fora, né, antes da conversão. Conhece as deficiências, que a gente sabe conhece. Então, agora chegou na vida da igreja, acontece muito. Eu lembro de você é um camarada que antes de se firmar em Cristo Jesus e descobrir o chamado, né, você viu algumas pessoas lá fora e hoje são pessoas que até estão como ovelhas aqui, você pastoreia. Verdade. Né? Mas é importante a gente entender isso. Eu lembro um dia que eu estava pregando ali na Emília Guimarães, aí tô lá pregando e tal, e sentindo Deus, uma graça terrível. Daqui a pouco entra na igreja uma irmã. E aí eu falei, misericórdia, eu já vi essa irmã no baile, ela vai falar o que esse pastor tá fazendo aqui. Aí eu falei, Jesus me alcançou, irmã! E aí o discurso até muda. É difícil mesmo, quando você tem... Porque tem a questão da credibilidade, tem a questão de você não entender que a transformação, eu costumo falar muito isso pra galera, né? Aqui pros irmãos, que a graça que nos alcançou em Deus é poderosa para alcançar a vida de outros. Às vezes, né, a gente não consegue se enxergar de onde Deus nos tirou, do que a gente fazia, e aí quando alguém se converte ou quando alguém aceita Jesus, a gente não consegue captar que Deus é tão poderoso quanto me tirou, pode tirar ela, pode tirar o... né? Pode. Então a gente não mensura isso. A gente, talvez alguém que nunca fez muita besteira, outros que nunca foram tão profundo dentro do mundo, nunca passaram lá, nunca mergulharam, né? Quando vê alguém sendo arrancado e tal, duvida da transformação. Às vezes olha e fala, pô, será mesmo que esse cara é crente? Foi mais ou menos o que aconteceu com Ananias e Paulo. Será mesmo que esse cara aqui... né? E foi o que a igreja fez com ele quando Barnabé deixa Paulo ali, vai para Damasco. Quando nesse processo aí, quando volta, tinham mandado Saulo para Tarsis, né? Dentro de um barco. Mandou de volta. Por que poderiam ter mandado aquele cara? Fico pensando, né, cara? O que passou na cabeça desse crente? Era dúvida? Era medo porque ele estava dentro de um processo de acusação do julgamento de Estevão? Pode ter sido isso, aquilo que você falou agora, né? Saber do histórico, saber do passado, a credibilidade do consolidador, de alguém botar o nome e dizer assim, não, esse cara aqui realmente foi alcançado por Jesus, eu conheci ele antes. E eu gosto que ainda tem uns 4, 5 que me encontram e dizem, cara, esse cara é crente mesmo, velho. Porque tinha gente que não me dava nem 3 meses dentro da igreja. Eu falo, esse cara não vai durar 3 meses. E aí eu falo pro irmão, tô 26 anos na igreja, tô 26 anos no caminho do Senhor. Então, Deus é poderoso, a consolidação existe. E eu vivi isso na prática. Vamos passar para o discipulado já, mas eu vivi uma consolidação na prática. Esses dias, eu nem tinha dado esse testemunho no curso, mas esses dias eu estava falando sobre isso com as meninas e eu lembrei. Eu lembrei quando eu cheguei na vida da igreja, né? Ali na Santa Maria, nossa sede, e eu lembrei do Klinger, né? Falecido Klinger, que foi alguém que me consolidou, eu não sei, com certeza não sabia. A gente não tinha essa nomenclatura, mas já tinha esse princípio de, cara, não vou te deixar sozinho. Sim. Então, assim, eu era aquele crente que ainda estava no processo de libertação, então... No domingo eu estava na igreja e na volta do caminho para casa a gente passava num pagodinho, num baile funk, aquela coisa toda. E aí tinha os irmãos que viam a gente, pô, o cara estava no culto hoje e na volta para casa. E no outro dia os irmãos ficavam olhando para a gente meio emburrado. Então era uma juventude que estava sofrendo aquele processo de ser arrancado do mundo e o cliente dizia assim, cara, fica aqui, você não vai se afastar. E eu falo, não quero cantar, eu ainda estou chegando na igreja e tal. Ele, não, você vai ficar aqui do nosso lado. Foi uma consolidação sem saber. Mas se ele não tivesse insistido em mim, eu não estaria, né, conseguido receber o processo de tratamento que veio depois. Bom, então já fica aí para você entendimento que a consolidação é importante na vida da igreja e a gente vai passar agora para o discipulado. Por quê, irmãos? Porque
eu particularmente não acredito que um discipulado, um discípulo, para ser formado, ser bem-sucedido, ele não passe por uma consolidação bem feita. Eu acredito muito que essa consolidação, ela gera empatia, ela gera tudo isso que vai ser ferramenta necessária para o discipulado, porque essa resistência do diferente, do quem pensa diferente, da pessoa difícil, se o sujeito não é bem consolidado, se ele não é bem compreendido, se ele não recebe insistência, tudo aquilo que foi gerado nele, ele também vai reproduzir isso no discipulado, né? A gente vai replicar isso lá, né? Se ninguém insistiu nele, ele também não vai insistir. Mas se alguém insiste nele, ele sendo uma pessoa difícil, ele já entra para uma outra fase com empatia. Não, eu vou tolerar porque me toleraram, eu vou suportar porque me suportaram. Então, eu acho muito importante alguém viver algo, um discipulado na íntegra, né, profundo, eficaz, se a consolidação dele foi legal. O senhor também concorda? Faz esse link aí ou não? Acha que é possível alguém ser discipulado, mesmo que não tenha tido uma consolidação bem feita e tal? Eu acredito que sim. Acredito que sim. É importante a consolidação, né? Mas quando a gente olha para o discipulado, né, bíblico, a gente vai encontrar algumas pessoas que foram discipuladas e que o tempo da consolidação não foi um tempo tão agradável. Né? Até porque o discipulado, a gente precisa entender que não é um modismo, né? Parece que o discipulado é um modismo do momento, mas quando a gente vai buscar a palavra discípulo na Bíblia, só no Novo Testamento são mais de 220 vezes que aparece. Então, assim, é bíblico, o discipulado é bíblico, né? O discipulado deve ser despertado na pessoa, a importância dela conhecer a Cristo e seguir a tudo aquilo que Cristo deixou, porque é um mandamento. Então, assim, eu acredito que pode haver, né, a falha na consolidação, mas o discipulado, uma vez despertado na pessoa, corrige isso. Ela pode, né, levar isso adiante e se submeter a tudo aquilo que tem sido ensinado para ela. Não, concordo. Entendeu? Na minha dificuldade talvez seja no repassar. Por exemplo, eu acho que alguém que não... se houve alguma deficiência no meu insistir, por exemplo, a gente vê muito aqui, né, as falas das pessoas que desistem das outras, essa. Bom, quando eu quis, eu vim. Né? Então, tipo, pastor, eu não vou insistir porque quando ela quiser, se ela quisesse de verdade, ela estava aqui. E aí eu falo, mas e você? Não, comigo foi assim, ninguém ficou me insistindo, não. Quando eu quis, eu estava no fundo do poço, eu lembrei que tinha igreja e eu vim. Então, ou seja, porque ela não tem empatia do outro, ela não consegue suportar ou tolerar ou entender que aquela pessoa que está nova na fé, ela é uma criança ainda que não tem o discernimento de entender o que é bom para ela, né? A gente fala muito sobre isso. É alguém novo na fé que não sabe que é importante estar no culto, que é importante ler a Bíblia, que ainda precisa de ter alguém para bater, Então, eu não digo que o discipulado não flua. Eu digo que a hora de replicar isso na vida de outra pessoa tem um pouco mais de dificuldade. Mas eu acredito que um discipulado, uma vez que é despertado e que alguém entende a importância dele, não tem resistência. Aí a barreira quebra. Agora, falando, pastor, de resistência, se o discipulado é algo tão importante, eu vou falar isso, o senhor tem liberdade para falar disso, porque quando o senhor foi apresentado acerca disso, no nosso campo até, era uma época que não se falava muito disso, né? De discipulado. É verdade. Então a gente... eu lembro que há 14 anos atrás, 15 anos atrás, bota aí, o senhor já estava vivendo isso, e lá no Catumbi 1 ainda, se tinha uma proximidade com o discipulado. A gente só não sabia, não tinha nomenclatura, né? Verdade. Mas se tinha um cuidado, se tinha um acompanhar, se tinha o estar de perto, se tinha o caminhar, né? A preocupação da subjetividade do crente, saber como estar ele, não só o que ele produz, né? Não só o que ele faz, saber como ele... Então isso já era um discipulado. Só que a gente não tinha ainda o nome, não é isso? Depois foi se apresentado aí essa visão. Como é que você teve acesso a essa... Bom, eu tive acesso pela Igreja Comunidade Cristã Semente do Amanhã, né, que também aprendeu esses princípios organizados, né? Aquilo que nós já vivíamos
Em 2011, nós começamos a descobrir de uma forma organizada, né? Discipulado 1 a 1, a maneira que deveria reportar a pessoa, levar a pessoa a ter esse comprometimento, né, com aquele discipulador. Então a gente simplesmente aprendeu como fazer de uma forma organizada, né? Até porque havia uma dificuldade, como é que poderia fazer discípulo ou discipulado num grupo, num pequeno grupo, individualmente, e a gente então entendeu que poderia fazer tanto no pequeno grupo, mas de uma forma eficaz no discipulado 1 a 1, onde a pessoa estaria sendo ensinada a palavra, mas também com a oportunidade de abrir as suas dificuldades, que dificilmente acontece num grupo pequeno. Então, quando nós aprendemos essa forma de discipulado organizado, ficou mais fácil de aplicar para a igreja e também começamos a ver um resultado maior, né, diferentemente de um grupo de pessoas que estudam a palavra. Então, discipulado 1 a 1, nós aprendemos então em 2011 e começamos então a trazer para a igreja com essa nomenclatura e também com essa responsabilidade. E vimos muitos resultados, né? Muitas pessoas que começaram a ter um compromisso maior com a palavra, né? Um compromisso maior também com a igreja, porque a igreja também precisa ter um comprometimento, né? O discípulo precisa se comprometer também com a igreja. Pessoas começaram a descobrir o seu ministério, né, descobrir os seus dons, descobrir os talentos que Deus deu e aí então começaram a colocar em prática, né? Você foi um deles que começou a entender isto. Verdade. Você não conseguia entender o Daniel em um ministério. E aos poucos eu fui mostrando, ensinando biblicamente, né, lançando você e você, né, com incertezas, né, mas fazendo aquilo que estava sendo orientado, e hoje você está aí. Então, a gente entende que o discipulado, de uma forma organizada, traz bons frutos. Então, foi desta forma. E o legal, pastor, também é que eu falo, a gente sempre, quando vai falar do discipulado, a gente desemboca no sujeito, no serviço ministerial. Sempre quando você fala de discipulado na vida da igreja, eu, com alguns irmãos que a gente conversa, a gente fala sobre discipulado, habilitar alguém para o serviço do ministério. Mas, na verdade, ele trata a subjetividade de alguém. Eu gosto dessa graça do discipulado porque eu fui muito confrontado, né, no nosso discipulado acerca de caráter, acerca de entendimento, do ser homem, né, do entender que a palavra, né, a credibilidade, né, daquilo que você fala, não o que você faz. E eu acho que hoje ainda tem uma distorção do entendimento do discipulado. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, a gente vai entrar nisso depois. Se o discipulado, o senhor entende hoje que o discipulado para uma igreja saudável é importante ter esse acompanhamento? Não vou falar da nomenclatura, mas ter um cuidado do indivíduo, do 1 a 1, do ter acompanhamento, ou seja, pastoral, ou seja, né, por exemplo, eu conheço lá a igreja do pastor Douglas, né, Douglas Gonçalves, ele não tem discipulado, o discipulado lá não é 1 a 1, eles vivem discipulado, mas o discipulado lá eles são dentro da célula. E aí um dia, num seminário, perguntaram para ele, mas por que não tem discipulado 1 se vocês já fazem isso? Ele diz assim, não, a gente não faz discipulado 1 porque nós não temos discipuladores, pessoas com entendimento. O que é o discipulado? Discipuladores, né, o suficiente para dar conta de toda a demanda da igreja. Então, até que isso aconteça, né, a gente trabalha em grupos e dentro da necessidade daquilo que acontece na célula, a gente tira para tratar 1 a 1. Ou seja, mesmo que ele não tenha a nomenclatura do 1 a 1, ele trabalha a visão do tratamento, né, da formação, do envio, da capacitação e do envio, mas também da pessoa, né, que está ali dentro daquele núcleo da célula e tal. Ou seja, a igreja saudável, pode-se dizer então, que é uma igreja saudável, independente do modelo que ela faça, se ela está no DMDA, se ela está no discipulado ou na célula, depende. Que é uma igreja saudável, passa por esse cuidado pessoal? Eu acredito muito, tá? Para que a igreja seja saudável, existe um conjunto de coisas. E o que faz parte desse conjunto, eu poderia colocar também o discipulado 1 a 1. Tá? Como você mencionou, a igreja desse pastor, né, ele ainda não tem por questão
de pessoas capacitadas para discipularem, mas a ideia é Chegar lá. chegar lá. Então, assim, eu falo que é importante sim, falo por experiência, né? No tempo que estive congregando com vocês aqui em Catumbi 2, nós vivemos isto, né? Muito. E graças a Deus... Muitos frutos, né, pastor? Muitos frutos, eu Muitos entendo frutos. que do conjunto isto também faz parte. Não é tudo. Não é tudo, é um conjunto de coisas para a igreja ser uma igreja isso aí. saudável, mas a Aham. questão do discipulado 1 a 1 é muito importante sim, né? Porque fala do cuidado pessoal, né, pastor? Fala do cuidado pessoal, você falou que a gente falaria posteriormente, mas já adiantando aqui, o ser humano é um ser integral, né? Corpo, alma e espírito. Então a gente não pode tratar só daquilo que ele vai produzir na igreja, no reino de Deus. O ser humano é um ser complexo, né? Ele tem a sua área social, sua área de suas diversas áreas de vida, e essas áreas precisam ser trabalhadas, tratadas, é claro, biblicamente, apontando, né, aquilo que precisa fluir, melhorar, né? É muito importante a gente atentar para isso. Jesus, quando chamou os discípulos, ele leva os discípulos para o monte e começa então a trazer ensinos que iriam afetar a vida deles no cotidiano, mas também a vida deles como discípulo do reino, que estariam posteriormente assumindo aquilo que Jesus deixou para eles lá em Mateus 28. Então, assim, é importante a gente entender, né, que o discipulado 1 a 1, ele consegue abranger e lidar com o homem num todo. A palavra do Senhor tem respaldo, tem conteúdo para ajudar o homem a ser de fato aquilo que Deus tem para ele. Restaurar o homem no todo, né? Aquilo que o homem perdeu quando Adão pecou e o homem então herdou de Adão. Então o discipulado 1 a 1 eu entendo que é importante, também faz parte de um conjunto de coisas que vai fazer com que a igreja seja saudável. Tá? Benção. Trabalhar na questão do camarada como marido, como pai, como cidadão, como ser filho, integral, né? Entende? Lidando com as suas fragilidades, cada um tem suas fragilidades. Então, assim, é um ser integral e, claro, como um homem que foi chamado também para representar o Senhor. Primeiro ser, para depois fazer. Então, às vezes, a gente se preocupa em levar o homem a fazer alguma coisa dentro da igreja, mas esquece de trabalhar o ser, né? A gente entra naquele ativismo, né? Que é o famoso ativismo, que a gente bate, roda, esbarra nele, só verdade. Jesus, misericórdia. E é legal porque quando você falou que Jesus chama os discípulos, né? E isso é um caminho e um tempo, porque quando Jesus estava andando com Pedro, a fala de Jesus, olha, Pedro, quando você se converter, você não está entendendo hoje. Converter. Ou seja, diz assim, cara, tu está andando comigo, mas tu ainda não é um discípulo, não. Tu ainda está numa fase de uma preparação verdade. Aí. Para ser chamado de discípulo, você tem características que você precisa alcançar, né? Então eu entendo que o discipulado é importante porque forma, como você disse, mexe no caráter do homem e automaticamente vai gerar nele, vai alterar o serviço, a produção. Cara, o discipulado para mim mexeu muito comigo. Ele foi uma das ferramentas, né, que o Senhor usou para poder me formar ministerialmente, mudando conceitos que foram gerados, né, dentro do conceito familiar, do núcleo familiar, coisas que foram necessárias mexer. Agora, pastor, que é um ponto que a gente fala muito aqui, tem uma pergunta que alguém disse assim, bom, o discipulado, pode-se dizer que o que está em Mateus 28 lá, né, esse id, fazer discípulo, ele não está limitado a um grupo de pessoas. Isso é para todos, correto? Para todos. Isso é para homens, mulheres, velhos. Faz parte da grande comissão, né? Isso aí faz parte da comissão da igreja, da missão da igreja, correto? Sim. Agora, embora seja um chamado para todos, pode-se dizer que todos são discípulos? Qual é a diferença do discípulo e do seguidor? E como é que a gente identifica esse sujeito no meio da massa? Boa pergunta. Boa pergunta. A palavra discípulo significa aprendiz, né? E é claro, aprendiz é aquele que está ali com o coração sedento para receber e reproduzir o que recebeu, né? E o seguidor é aquele que tem interesse em apenas nas coisas que quem está dando, né, está ali oferecendo. Então, assim, é muito importante diferenciar uma coisa da outra, né? Então, evidências de um discípulo, ele tem fome, ele tem sede, ele quer aprender, né? Ele corresponde a tudo aquilo que está sendo ensinado. Então, esse é um discípulo que tem realmente evidências, né? Está ali, quer aprender,
ele reproduz e ele se compromete em levar isso adiante. Os discípulos que andaram com Jesus, eles não só receberam, se mostraram pessoas que estavam interessadas, Sim. né? E isso tudo dentro de um processo de 3 anos e meio, mas a Bíblia fala que depois que eles então entendem, eles então reproduzem aquilo que haviam recebido de Cristo. Então, evidências de um discípulo é aquele que tem fome e sede do que está sendo colocado, né, para ele, que no nosso caso aqui é um ensinamento bíblico, né, reproduzir a vida de Cristo na vida dessa pessoa, e o quanto ele se compromete com aquilo que ele tem recebido. A gente consegue ver isso na Bíblia. Reproduzindo. A gente consegue ver isso na Bíblia, né? Quando na primeira multiplicação dos pães, né? Você vê que Jesus faz a multiplicação dos pães. Sim. Na segunda, a galera seguindo, Sim. chamada ali de discípulos, mas quando Jesus olha... Sabe, eu costumo sempre falar isso, que a minha visão de quando Jesus via uma multidão era sempre dar um aperto, né? Um toque de realidade. Parece que Jesus olha assim meio pelo retrovisor e fala, tem alguma coisa errada, tem muita gente andando aí com a gente, essa galera está com um entendimento errado do que é discipulado, do que é ser um discípulo. E aí Jesus para e fala para eles, vem cá, estão atrás de quê hoje? Ah, é pão, estamos com fome. E o discurso muda dizendo, olha, hoje não tem pão, vocês estão atrás do pão que merece, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí a igreja vai embora, o povo decide ir embora. Ali, de cara, foi a multidão que estava atrás de coisas, correto? Então a Sim. gente pode botar aí, nominar essa galera que foi embora, gente que estava seguindo, mas não era discípulos, estavam atrás de necessidades. Estavam com interesse, né? Interesse naquilo que Jesus poderia dar. E, assim, é importante essa colocação, né? Esse texto que você trouxe agora, essa história, porque nós, como pastores, precisamos também parar um tempo e avaliar aqueles que estão caminhando conosco. Precisamos avaliar. Vai apertar. Precisamos avaliar. É o nosso papel avaliar, sabe? De fato, quem realmente tem interesse de aprender, que tem correspondido. É muito importante a gente analisar. A Bíblia fala lá em Atos capítulo 19 que Paulo, quando chegou em Éfeso, ele começou ali a pregar a palavra, pessoas foram batizadas e ele ficou ali por um tempo ensinando a palavra. Parece que 3 meses, e depois desses 3 meses, apenas 12 se interessaram em continuar estudando a palavra. Meu Deus. Os demais que lá estavam começaram a criticar do caminho, e o caminho está em C maiúsculo, que é Jesus. Eles estavam reclamando, né, de Jesus. Paulo, então, deixa aqueles que estavam reclamando, pega os 12 com ele e fica ali por 3 anos estudando a palavra. Se não me engano, 2 ou 3 anos. Então, assim, Paulo também, em algum momento, ele teve que parar e analisar, de fato, o povo que estava andando com ele. Então, nós, como pastores, muitas das vezes, precisamos analisar isto, sabe? E não é uma forma de excluir quem não queira, mas é entender, de fato, em quem nós estamos investindo. Entende? Senão a gente acaba se cansando com aqueles que não querem, aqueles que não se submetem. Aí já é discipulado na prática mesmo. Isso aí que você está falando já é discipulado na prática. Por quê? Porque quem está... quando você para, né, e faz essa avaliação, quando você entende que aqueles que não estão abertos para esse investimento, e você... Porque Jesus fez isso, né, cara? O movimento de Jesus foi esse. Ele olha o macro e ele entende que, cara... Não, eu preciso chacoalhar isso aí porque o discipulado tem um preço. Aí você vê Lucas 14, 25. Sim. Jesus entra naquele discurso lá dizendo, olha, quem não aborrecer pai, mãe, não é isso? Sim. Papagaio, periquito, mulher, irmão, pai, não pode ser meu discípulo. Quando essa fala acontece, e o tema lá do texto diz que é o preço do discipulado. Então, na verdade, quando você joga isso e você tem uma reação negativa de quem está seguindo, dizendo, pô, então você tem que ter essa rejeição, eu não topo. Talvez seja igual aquele homem rico, né? Aquele jovem que diz assim, não, eu tenho que abrir mão disso aí tudo, então para mim não vai dar, eu estou indo embora. E aí ele decide abrir mão do caminho, que é Jesus, decide abrir mão. E quando você vê Paulo, fazendo o link aí, abrindo mão daquela galera, por exemplo, bota aí, tinha um grupo, ele abre mão de alguns para poder se dedicar para aqueles que realmente queriam dar resultados. Sim. Quando você faz isso no discipulado, na prática, dentro da vida da igreja, na visão do povo, é exclusão. Você está escolhendo, você está fazendo... E, na verdade, não é. Você está centralizando a tua energia, o teu tempo. Você está dedicando o tempo que é precioso, como Paulo fez, como Jesus fez. Porque você vê que Jesus andava com uma multidão,
Olha só, eu acho que entra aquela... Lembra que a gente falou uma época sobre níveis de relacionamento, né? Jesus andava com uma multidão. Da multidão, Jesus tira 12. Você vê que Jesus sempre tem um foco no micro, né, Marcelo? Já reparou isso? E dentro desses 12, Jesus ainda tinha a preocupação de ter experiências individuais com cada um. Então, acredito que Jesus trabalhava na multidão, tinha os milagres, tinha aquilo que eram os ensinamentos quando estava na multidão, mas sempre quando Jesus precisava ir para um discipulado profundo, nunca era com a multidão, sempre era com o número reduzido. Verdade. As experiências sempre eram com... Que eu acho que tem a ver com esse discipulado na prática, né? Então, assim, isso que você está falando aí é muito atual para o que a gente está vivendo, dessa avaliação como pastores de quem realmente quer e quem realmente não quer. A gente, às vezes, deixa de fazer essa limpa, né? Essa peneira, com medo de perder alguém. Cara, se eu deixar de investir, aí você, que é o que a gente fala, a gente não emancipa o camarada fica lá, passa 2 anos, 3 anos, não frutifica, você fica frustrado, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Esse homem não vai, e você já deu tudo, já leu a Bíblia, já orou, já foi para o monte, já injetou adrenalina no sujeito, o sujeito não vai. Aí dá vontade de Jesus volta logo. É importante entender o seguinte, né? E a gente precisa ter cuidado para falar isso, porque alguns discipuladores podem encontrar dificuldade com discípulos, mas preste atenção. Eu tenho uma fala: ninguém cresce se antes não nascer. Uau. Então é importante nascer para que possa crescer, tá? Então, quando Jesus ele parou ali e deu aquela palavra dura para a multidão, e Pedro perguntou, ele perguntou para Pedro, vocês não querem ir? Pedro falou, não, a quem iremos nós? Só tem essa palavra de vida eterna. Na verdade, Jesus ele estava tratando, né, com aquelas pessoas que estavam apenas querendo ou buscando ali algo que tinha de interesse, né? Mas a gente precisa entender o seguinte, é importante a gente diferenciar aqueles que realmente não querem um compromisso com aqueles que têm dificuldade. Entendeu? Porque são três erros que eu vejo na vida de um discipulador. Primeiro, se achar melhor do que o discípulo. Eita! Segunda coisa, olhar para o discípulo e achar que é seu discípulo. Ó, vai anotando aí a galera que vai ouvir isso, precisa anotar isso aí, dá para fazer, eu vou pregar isso aí durante um mês depois, tá, pastor? Eu vou anotando aí o pessoal do Liminha, que eu vou pegar isso aí depois. Vamos lá, primeiro é achar que é maior do que o seu discípulo. Segundo, achar que o discípulo é seu. O discípulo não é seu, é de Cristo. Dono do camarada. Entende? E o terceiro é abandonar o discípulo, quando o discípulo tem dificuldade. Então, a gente encontra um Pedro que era uma potência, mas por diversas vezes ele teve ali, né, abrindo mão daquilo que Jesus tinha para ele, mas Jesus não abriu mão de Pedro. Então, a questão da gente olhar para a multidão e distinguir quem é discípulo é uma coisa, e lidar com o discípulo que tem dificuldade, porém um potencial, é outra. É muito importante diferenciar uma coisa da outra, senão a pessoa pode generalizar, se fulano não está frutificando, se fulano não está correspondendo, significa então que eu preciso abandonar. A gente sempre tem um discipulador ou outro que vai nos procurar, nós como pastores e líderes, né? E sempre vai nos procurar e dizer, eu não quero mais porque fulano não corresponde, fulano não... Calma, tem que ter paciência, né? Paulo encontrou na vida de Timóteo uma dificuldade de ser constante no seu pastoreio, mas em todo o tempo ele fala para Timóteo não despertar o dom que havia nele, né, para que ele pudesse ser fiel na palavra, na doutrina e tudo mais. Então, assim, existem pessoas que têm dificuldade, mas são pessoas que têm um potencial e são discípulas, tá? E existem aqueles que realmente estão como a multidão, não querem compromisso. Buscando é importante coisas. Diferenciar. É isso aí. E isso é importante porque eu fui um discípulo que dei trabalho, e por isso é que eu digo para você que assim, mostrando essas fases, né? Dei trabalho e tal, e o investimento e a fase de vocês não desistirem, isso, tanto você como a pastora Glaucia, isso nos dá, né, nos leva para um lugar de reproduzir isso na vida do outro. Por isso que eu falo que a empatia tem quando você tem uma consolidação bem feita, quando você vai para o nível do discipulado, né, que é algo mais, e eu falo muito isso aqui, que a consolidação não é discipulado, tem uma diferença muito grande aí. Você
Se você foi bem consolidado, se você teve gente que tolerou você dentro das suas imperfeições, que insistiu, que não te abandonou, não desacreditou, que tentou, mesmo, né, você dizendo não ou fazendo o corpo mole, alguém lá insistindo e tal, quando você vai para o nível do discipulado, você não consegue abandonar alguém, porque você se coloca naquele lugar, você diz, cara, eu era assim, bicho. Pô, bicho, várias vezes o cara me ligava, eu desligava o telefone, eu não queria ir. E aí você começa a ter empatia. Por isso que eu falo que é importante ter uma consolidação bem sucedida, bem feita, para você entender melhor, ou ter uma empatia maior na hora do discipulado. Mas assim, isso aí é pano para manga, viu? Porque isso é discipulado na prática. É você ser dono do discípulo, que a gente fala muito sobre o abuso da autoridade, né? Entender problema sério. Até onde vai os teus limites como discipulador. E eu falo muito isso, que eu trabalho muito com aquilo de não dar direção para o que o camarada deve fazer, mas apontar caminhos. Verdade. Olha, você vai escolher, irmão, porque a Bíblia é feita de escolha, né? O Senhor Jesus sempre lidou assim com a gente, ó. O caminho é esse e esse. Você escolhe o que você vai fazer. Meu caminho, o nosso caminho como discipulador é apontar os dois e mostrar os riscos. Ó. Verdade, isso aí. A probabilidade é essa. Agora, irmão, segundo a Bíblia, é isso. Você toma a tua decisão. E então é importante demais a gente saber tomar cuidado com isso. Agora, pastor, eu perguntei sobre discipulado ser para todo cristão. A gente falou aqui sobre essa dificuldade, né? Essa resistência que a igreja tem ainda hoje, as igrejas que tem por aí, acerca do discipulado. Por que o senhor acha que eles têm tanto medo de caminhar com o discipulado? Ainda tem muita igreja, quando você fala de discipulado, tem muito, né, muito receio. Por quê? São muitos os medos, né? Primeiro porque pensam que é um modismo e esquecem de olhar para a Bíblia e uma vez que eles olharem, eles vão encontrar muito isso na Bíblia. O discipulado, inclusive a palavra discípulo, como eu já mencionei aqui anteriormente, tem mais de 220 vezes. Né? A primeira coisa é o medo por conta do modismo. A segunda, discipulado requer muito trabalho. Muito trabalho. Dá trabalho para fazer. Dá muito trabalho. Vou fazer igual aquele cara que morreu, como é que ele diz aí? Dá trabalho para fazer, bota aí. Dá trabalho. Como é que é o nome dele? Entendeu? Me ajuda aí, gente. Como é que é o nome do pessoal do Liminha? Aquele camarada que fala, dá trabalho para fazer, ele morreu agora. É Marcelo Rezende, não? É ele que falava isso? Dá trabalho para fazer? Pô, vocês nem assistem reportagem por isso. Tá todo mundo aí, não sabe nem eu. Mas fala aí, meu discipulado dá trabalho. E nem todo mundo quer entrar nisso. Não quer entrar. Né? Discipulado dá trabalho. Então, assim, uma coisa é você cumprir uma agenda da igreja, um culto, algo bem tradicional. Outra coisa é você ter tempo para lidar com a pessoa, ensinar a pessoa, lidar com as questões que vão aparecer naquele processo do discipulado, do ensinamento. Então, assim, não existe uma forma onde você coloca a pessoa e daqui a um tempo você tira a forma e a pessoa está conforme a Bíblia ensina. É um processo lento, gradativo, né? E tem muita gente que tem essa dificuldade. Muita igreja não quer avançar, né, nesse trabalho porque é um trabalho muito, muito difícil, trabalhoso. Eu tenho outra pergunta aqui, pastor. Qual é o tempo? Vai pegando aí, vou te dar uma base para isso se o senhor concorda, né? Qual é o tempo? É uma pergunta. Qual é o tempo que o senhor... para um discípulo frutificar? A base que a gente tem aí é aquele texto de Jesus falando sobre a parábola da vinha, né? Quando ele diz que vai até a figueira, quer dizer, e ele encontra lá que não tem fruto. E aí ele pede para o viticultor, né, cortar. Deixa aí, ele pede. O viticultor diz, não, deixa aí. Deixa mais um ano. Ela já tinha um ano lá de nascido. Deixa mais um ano, eu vou cavar, vou estercar, ou seja, vou dar novo alimento e tal. Se daqui a um ano ela não frutificar, a gente corta e é lançada fora. Então, dentro de um entendimento, né, que ela precisava um tempo mínimo para um discípulo, né, tendo um entendimento dessa tipologia, dessa figura aí, dentro dessa parábola. Qual é o tempo mínimo para alguém frutificar? Ele está em Cristo, recebe o discipulado, caminha, está recebendo os princípios da palavra,
passou pelo batismo, tem aí o nascimento. Porque você falou é muito sério, né? Hoje o discipulado, não perde isso não, que são duas perguntas aí. Hoje o discipulado, ele está sofrendo pelo menos aqui na congregação, a gente tem tido aí hoje um cuidado diferente, eu acho que uma atualização. Eu lembro de uma época em que a gente entrou, a pessoa aceitava Jesus e ela ganhava o discipulador. Hoje não. Hoje a gente faz 3 gabinetes antes. Hoje tem gente que está na vida da igreja há 1 ano e ainda não ganhou o discipulador. Porque, na verdade, você explicou bem, para ter um crescimento precisa nascer. E nem todo mundo nasceu de novo. Então, como é que você vai tratar de discipulado com alguém que não tem mente de discípulo? Como é que você vai falar de gerar um caráter de Cristo em alguém, de alguém que nem nasceu, né? Que ainda nem renunciou, que ainda não morreu para o mundo de fato? Eu acho que isso aí dá para pano para manga, isso aí, né? Não é? Tá, vamos lá. Para ser um discípulo tem que nascer, né? Então, se a pessoa não nasceu, ela não está com o coração aberto para receber o ensino, para se submeter àquilo que está sendo ensinado. Então, assim, é importante a pessoa nascer para que ela possa crescer, né? E a outra pergunta que você fez, me lembra, por favor? A outra pergunta que você fez, o tempo para que a pessoa possa frutificar. Eu particularmente eu não teria como dizer, né, e nem na Bíblia também encontra-se um tempo para a pessoa frutificar. Isso depende muito da terra, ou seja, do coração. Do coração. Ou seja, da entrega do sujeito, né? Como é que está o coração? A Bíblia fala daquela parábola, né, da semente, né? E a semente que é a palavra, junto com a terra que é o coração. Então depende do coração da pessoa, o quanto a pessoa está aberta, disposta, né, a renunciar, porque o evangelho é renúncia, né, viver uma vida de discípulo é viver uma vida renunciando àquilo que fazia e que não compactua mais com a palavra, né, não tem mais como viver por conta de estar andando em Cristo. Então depende muito do coração, depende muito... Não é uma parada muito amarradinha não, porque olha só, se o coração não está aberto, não houve renúncia de certas coisas, correto? Não certas coisas, não tem renúncia. E para ser discípulo, Jesus disse que para ser tem que renunciar, negar, tomar a cruz e seguir a ele. Então olha só, olha que doideira. Como é que alguém... Então o camarada está na vida da igreja, ele está dentro do João 15, ele está em Cristo, mas Cristo não está nele. Porque olha só o processo do João 15 lá, né? Se você estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, vós darão muitos frutos, olha só. Então, Jesus está dizendo, cara, não tem como, é batata. Se você estiver em mim, a palavra que estiver sendo ministrada entrar em você, você tiver contato com ela, não tem como você não frutificar. Então, pode ser que alguém esteja em Cristo, mas Cristo não esteja nele, correto? Eu acho que a pessoa precisa... Eu acho que a pessoa... Essa questão, né, de quanto tempo a pessoa está pronta para frutificar depende muito da pessoa. Depende muito do quanto a pessoa vai se submeter. Cada pessoa é uma. Então, assim, tem pessoas que podem corresponder rápido. Tem fruto que nasce com tempo determinado, né? Tem pessoas que podem corresponder rápido. Depende também da história de vida da pessoa, depende de muita coisa. Agora, pastor, história para mim, o que é essa frutificação que o senhor está entendendo? Porque a frutificação na Bíblia tem duas ramificações. É para dentro e para fora. Então, é isso aí. Então, mesmo para dentro e para fora, tem tempo... Para fora, eu acredito que tem um tempo maior. Agora, para dentro, eu acredito também tem um tempo, né? Mas eu acredito que quando a gente tem esse contato com a palavra, conhecereis a verdade vos libertará, essa libertação, quem tem o contato com a palavra, você não acha que isso... Você acha o quê? Que isso leva 5 anos, 10 anos? É isso? Como é que é? Eu não dá para a gente colocar aí. Eu não posso estipular o tempo. Como eu já falei, depende muito da pessoa, depende muito daquilo que Deus também tem para a vida da pessoa. Ou seja, aquilo que aconteceu comigo... porque tem gente que às vezes acontece rápido, né? Tem gente. Por exemplo, eu conheço gente que parou de fumar de um dia para o outro, aceitou Jesus hoje, era fumante de 3 cartelas. É um processo de santificação, né? Depende. Pode acontecer instantaneamente, pode demorar um tempo. Agora, isso é normal... Ou tem a ver com a não inclinação, a mortificação da carne? Eu coloco dentro de um conjunto, tá? É a obra do Espírito Santo e o quanto a pessoa também se coloca, se rende, né, para aquilo que o Espírito Santo tem a fazer na sua vida.
entende? E essa frutificação começa dentro primeiro, né? Eu gosto muito quando Paulo estava na prisão com Silas, ele estava ali, começou a orar e a cantar. Isso. Né? Então, eu estou falando de movimento. O primeiro movimento foi para dentro. O movimento interior. Ele poderia estar ali reclamando, ele poderia estar ali murmurando. Se eu tivesse lá, certamente eu estava. Ele poderia estar ali desanimado. A Bíblia fala que próximo da meia-noite ele começa a cantar e orar. É isso. O primeiro movimento foi para dentro. Ele não se entrega. Ele tem o Espírito na vida dele, ele se rende ao Espírito, né? Então, ali, acredito eu que o que levou ele a cantar, a orar, né, foi o Espírito, mas o quanto ele estava quebrantado. O primeiro movimento foi para dentro, mas o segundo movimento foi para fora, porque as cadeias caíram e eles continuaram a viagem missionária. Eles saíram dali com aquele carcereiro que se converte, e aquele carcereiro leva então Paulo e Silas para sua casa, e aquele momento de Paulo pregar a palavra ali, e os familiares do carcereiro se entregarem para o Senhor. Então, assim, eu vejo que o movimento primeiro precisa ser para dentro, o fruto para dentro, né? E aí que eu falo, é o ser primeiro, para que depois ele possa fazer um movimento para fora. Então, a gente está falando aqui de fruto para dentro e fruto para fora. Agora, dizer quando o tempo aproximadamente, eu não poderia dizer, a Bíblia não menciona isso. Agora, eu entendo que quanto mais a pessoa se rende, né, quanto mais a pessoa se quebranta, quanto mais a pessoa renuncia aquilo que é necessário, né, o Espírito Santo encontra a melhor liberdade para trabalhar e levar a pessoa a viver para o propósito para o qual ela foi chamada em Deus. A gente terminar, pastor, esse ser aí que você fala, né? Isso está dentro, isso é bacana porque é um assunto que vai bater sempre no discipulado na prática. Vamos botar aqui. Para o discipulado na prática, eu lembro que o senhor falava para a gente assim, tem que tomar cuidado, porque tem discípulo que você sabe que o camarada quando você está discipulando no Espírito, você sabe que o camarada está mentindo, você sabe que o camarada está com coisa para fazer, e o Espírito Santo já testificou, já falou com você, e se deixar, ele entra no gabinete e quer pregar para você. Lembra disso? Você falava, esse cara, se deixar, vai pregar para você, vai dizer porque teve um TSD maravilhoso, e aí, se você não tiver ligado em Deus, você realmente acredita que o sujeito tá com a vida no altar, né? Não é? Verdade. E isso é um processo terrível. Mas, assim, isso está dentro de uma visão, isso acontece muito, dentro da galera que entende o que tem uma meta do fazer e não do ser, né? Então, por exemplo, ele se condiciona a estar no lugar onde ele ainda não chegou, né? Ele se coloca no lugar onde ele ainda não rompeu, de coisas que ele ainda não rompeu, porque ele almeja fazer coisas. Isso bate naquele textozinho que a gente fala sempre de Maria, né? Marta, Maria, quando Jesus fala para você, está tribuladona, tá com muito trabalho, tá com muita coisa para fazer. A Maria escolheu a boa parte, porque isso dela não será tirada, né? A gente usa muito isso para falar de serviço, quando Jesus deixa claro ali que a essência da Maria, né, era o sentar para ouvir, né, estava dentro do ser. Aquilo que foi inserido nela pela palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra, isso ninguém tirava da Maria. Agora o serviço, se alguém tira da Marta, a Marta ia ficar tribuladona. Estava lá toda tarefada e Jesus dá um choque de realidade nela. A preocupação de Jesus, eu diz sempre isso, Jesus não se preocupa com o que a gente faz, Jesus se importa com quem a gente é, né? Muito importante essa colocação. Correto? O ser vem antes do fazer, né? Então, o ser é ser um discípulo. E uma vez que nós somos discípulos, Jesus chamou aqueles homens, né? E andou com eles até eles entenderem o que de fato era ser um discípulo. E lá no final, Jesus manda eles fazerem discípulos. Então, é importante a gente ver como Jesus lidou ali com os discípulos, né? Como ele trabalhou com aqueles homens, e lá no final foi quando ele mandou os discípulos fazerem outros. Não foi no final, foi quando Jesus entendeu que eles estavam em condições, né, deixou ali uma promessa para que eles fossem revestidos do Espírito. Interessante que eles entenderam na íntegra, porque eles encontraram oposições, né, eles encontraram dificuldades pelo caminho, mas eles permaneceram
firmes no fazer, porque eles já tinham a convicção de quem eles eram em Cristo Jesus. A identidade, o caráter deles já haviam sido transformados. Já havia sido transformado. Isso é importante. Agora, pastor, você entende também que o discipulado, ele não é feito. Isso é uma pergunta que a galera... Como é que é feito o discipulado? Como se gera um discípulo? Mandaram para mim lá. E, na verdade, o discipulado de Jesus não era feito em sala de aula, né? Não. Discípulo se produz assim em sala de aula, não, em massa? A igreja não é uma indústria. Fala para mim, entendeu? pastor. Vou deixar você falar. A igreja não é uma indústria onde se faz discípulos a lote. Né? É um trabalho... Primeira leva. Pá! É um trabalho bem árduo. Dá trabalho para fazer. É um trabalho árduo. E, na verdade, é um trabalho... Não foi para Jesus, né? Mas eu acredito que todas as pessoas depois de Jesus que tiveram no papel de discipular alguém, a gente pode falar isso na prática, né? É um trabalho com a via de mão dupla, porque ao mesmo tempo que você está discipulando alguém, existe alguma coisa que também está sendo trabalhada na vida do discipulador. Eita, sabe? Muito bom. Por muitas das vezes eu estive te discipulando e aprendendo muita coisa com você. Primeiro, como eu não deveria fazer daquilo que estava sendo visto, né, na pessoa que eu estava discipulando, e como eu também precisava avançar em conselhos e orientações que estavam sendo ensinadas. Porque tem muita coisa que a gente já avançou e tem outras que a gente ainda está no processo. Então, eu entendo e vejo que o discipulado sempre é uma via de mão dupla. É claro, a pessoa do discipulador é uma pessoa mais madura, né, uma pessoa mais experiente na palavra, com Deus, tem muita coisa para ensinar o mais novo, sim, o discípulo, mas assim, eu vejo sempre como uma via de mão dupla. Existe um provérbio que diz que o ferro afia outro ferro. Né? Então, assim, se eu tenho uma responsabilidade, eu estou falando agora no contexto de pai, né, de ensinar a minha filha de 16 anos, eu aprendo muito com ela. A Isabelle me ensina muito, então é a minha primeira discípula. Então, ao mesmo tempo que eu forneço muito aprendizado para ela, ela também me ensina muito, né? Então, assim, eu consigo ver que o discipulado é uma via de mão dupla. É importante sempre a gente olhar para o discípulo e ver que estamos aprendendo alguma coisa. É verdade. Isso bate naquilo que você falou, né? Que às vezes o discipulador acha que é maior. E aí não tem nada para aprender. Verdade. Né? É difícil. Isso em todas as áreas, em todos os aspectos. Às vezes você vê alguém... Tem muitas pastores, às vezes, que não dão credibilidade para a gente que sobe no altar, que não tem uma fala boa e às vezes deixa de receber. Porque o coração já fecha, aquele preconceito, né? Exatamente. Fala, o camarada não tem muito, não é tão intelectual, não lê tanto quanto eu. E aí, às vezes, Deus usa na simplicidade, deixa de receber, a igreja toda sai abençoada, o cara não sai porque entendeu que era alguém menor. Né? E Deus usa, não adianta que Deus use. Então, o discipulado é uma via de mão dupla. Via de mão dupla, nós estamos dentro do corpo. E Paulo fala que o corpo tem membros e todos os membros. E não é produzido no lote, né, pastor? Não é no lote. Isso aí eu quero frisar bem, viu, gente? Porque tem uma galera, às vezes tem uma galera que me chama, pastor, dá para vir aqui dar o curso de discipulado, formar discipuladores, como se alguém fosse feito de um dia para o outro. Quanto tempo que você... Não, me dá 3 dias lá. 3 dias de curso, o senhor consegue levantar uma equipe de líderes lá? Eu falei, pô, irmão, eu andei com um cara há 14 anos, cara. Eu tô aprendendo até hoje. Até hoje eu sou discipulado. O cara quer que eu vá lá na igreja dele e dá 3 dias de curso intensivo. E ainda diz que é intensivo. Só tem que chegar lá às 8 da manhã. A gente prepara café, almoço e o lanchinho da tarde. Ou seja, eu vou preparar um lote de discípulos. Gente que entende que o discipulado é um conjunto de regras, né? E o discipulado de Jesus foi totalmente diferente. Como é que Jesus fez o discípulo? Andando. Vem comigo, negão. Andando. Larga, vem comigo. Orando. Né? Junto. Levando os discípulos para orar. Às vezes só 3, né? Pedro, Tiago e João lá no monte. E é legal esse eu falei sobre esse nível de relacionamento, né? Jesus estava com uma massa, depois da massa ele tira 12, de 12 ele tira 3, de 3 ele tirou João.
Então são níveis de relacionamento no discipulado, isso também tem. Isso é uma das matérias que eu gosto muito de falar nisso, que discipulado tem aquele discípulo que a gente olha e fala, cara, esse cara aqui vai ser aquele que eu vou injetar, é aquele que eu vou dar dentro de todos, ele vai ficar aí, e eu acho que isso é benéfico. Eu estou preparando uma galera aí, pastor, e eu creio que vai dar muito fruto. Danielzinho é um. Eu creio que... Não, Daniel? Amém? Pegou? Amém, pegou. Isso aí. A galera aqui, irmão, ela tá ligada. Tem que ficar ligado. Você tem que pegar... o discipulador precisa ter esse olhar, né, pastor? De descobrir, de ver, ainda que ninguém veja. Esses dias eu estava conversando com o senhor, cheguei em casa, até falei para a Jane, eu falei, cara, eu preciso melhorar o meu olhar. Porque, às vezes, a gente tá lidando no discipulado e o discípulo, às vezes, não conseguiu se enxergar no ministério. Você vê que ele tem uma boa palavra, você vê que ele tem chamada, você vê que o camarada é de oração, é de intercessão. Você consegue identificar, mas ele ainda não identificou. Né? E aí quando você fala assim, pô, cara, tem chamada nisso? Ele fala, não, eu? Duvido. E aí aquele dia que a gente estava conversando, você falou, não, mas você não se via. E de fato, você falava para mim, cara, olha, pega o violão, vai ministrar. E eu dizia o quê? Não. Isso não é minha praia. Não é minha praia. Tá doido? Isso não é minha praia. Cara, vai estudar a palavra, vai para você pregar. Não, esse negócio de pregar não é comigo. E aí a gente tem essa dificuldade de se olhar, né? Não, tem sim, tem sim. Tem muita gente com essa dificuldade, né? Porque, na verdade, isso traz um certo espanto, né? Porque você começa a ver quem está ali na frente, achando que é uma pessoa melhor do que você, então você fica espantado, você fica realmente com esse receio. Só que assim, é o papel do discipulador, né? É trabalhar o homem integral. Então eu não posso só lidar com o discípulo ensinando a palavra, como ele ser um homem de Deus, como ele ser um bom pai, como ele ser um bom esposo, como ele orar, como ele ler a Bíblia, mas eu preciso apontar aquilo que ele tem ministerialmente falando. Então, assim, Paulo trabalhou muito isso na vida de Timóteo. Timóteo tinha essas dificuldades, tinha um chamado, né? Toda a criação dele foi uma criação boa, né? Pela sua avó, pela sua mãe. Desperta o dom. E Paulo teve que depois injetar isso nele. Ele já estava como pastor ali, e Paulo teve que injetar na vida de Timóteo isso. Então, assim, é importante, né, a pessoa do discipulador ter esse discernimento, né? Das pessoas que ele está discipulando e entender, né? Tem coisas que você precisa trabalhar para todos, mas existem situações na vida de um discípulo que precisa ser específico. Então, na sua vida, né, eu lidei em diversas áreas, tive que lidar com você em diversas áreas, né? Mas assim, especificamente, e eu vou falar porque estou diferenciando de outras pessoas que eu discipulei, foi a questão ministerial. Isso. E está aí hoje, você é um pastor, né, que Deus tem prosperado por conta de a gente entender isso, né, apostar, e muitas das vezes você não acreditando. Ver o que eu não via, né? Você não acreditava, mas ao mesmo tempo você tinha fé, né? Fé que eu digo assim, acreditava naquilo que estava sendo mostrado, né? E a experiência, a sua experiência, quando você começava a experimentar aquilo que estava sendo chamado a você fazer, você começou a entender que era possível. Verdade. Né? Então é um papel que cabe ao discipulador, mas cabe também ao discípulo andar por fé. Andar por fé. Entendeu? Eu nunca andei por aqui. A história de Eliseu, né? E Elias, entendeu? Elias estava levando Eliseu a andar em lugares que ele não tinha andado. E Eliseu ficou tão entusiasmado que pediu porção dobrada, né? E a gente vai ver que são histórias semelhantes, mas nós vamos perceber que Eliseu, em determinadas questões, ele fez muitas coisas mais do que Elias. Então, assim... está dentro daquilo que Jesus disse, que os discípulos fariam obras. Sim. Maiores, essa é a ideia, né? Projetar mesmo. Projetar para coisas maiores. Quero que você avance, quero que você... Aí. Isso é o discipulado na prática, na verdade. Então, é você pegar alguém e dizer, cara, eu quero que você vá além do que eu fui, é isso aqui. É isso aí. Elias despertou isso em Eliseu, e interessante que foi uma vez só que Elias esteve com Eliseu. Foi lá, né, chamou ele, Eliseu abriu mão de tudo e começou a seguir Elias. Elias falava em determinados momentos, para onde eu vou você não pode ir, fique aqui. Mas Eliseu, ele tinha interesse. Viva o Senhor, eu estou onde o Senhor foi, eu vou. Então, a todo momento conversando com Elias, e foi até o final, quando Elias foi tomado. Então é importante, é o papel do discipulador, despertar isso na vida do discípulo,
mas o papel do discípulo também de se interessar, mesmo não tendo ainda a experiência. Procure ter no tempo que tem de caminhar com o seu discipulador. Uau, aproveitar. Entendeu? Aproveita o máximo. Eu falo com a galera que eu estou trabalhando hoje. Gente, domingo mesmo eu estive pregando. Falei, queridos, eu peguei lá 2 Coríntios capítulo 12, versículo 18, que diz que é Cristo que dá à igreja, né, aquele membro, é Deus que coloca cada membro dentro do corpo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18. É Deus que coloca cada membro dentro do corpo. E eu falei, irmãos, se Deus me trouxe para cá nesse tempo, eu quero estar aqui. Agora, se Deus falar para mim, sai daqui e vai para outro lugar, eu estou onde Deus me coloca. Eita, Jesus. Então, eu falo para eles, eu não sou o melhor pastor, o melhor discipulador, mas se vocês entendem que podem aprender alguma coisa, vamos Pega caminhar agora, nesse aproveita. tempo, porque esse é o tempo. Amanhã ou depois eu posso não estar aqui, então é sempre importante a gente entender isso, né? A oportunidade que a gente tem de aprender, de caminhar, porque o reino de Deus é assim, o reino de Deus ele é muito dinâmico. Não é estático, a gente pode estar aqui hoje e amanhã a gente pode estar em outro lugar. Então, o que eu posso aprender hoje? Eliseu se interessou, foi até o fim com Elias, aprendeu tudo o que tinha que aprender e depois teve um bom legado também, levando adiante aquilo que recebeu de Elias. Pastor, se o senhor tivesse que dar um conselho hoje para os discipuladores, hoje os novos aí, um conselho de veterano, um conselho de experiência, um conselho de cabelo branco, conselho de maturidade. A gente precisa parar para ouvir, né, cara? Pô, um conselho hoje para essa nova galera que está sendo formada aí, que está trabalhando, que tem muita sede. Eu tenho falado muito aqui, né? Eu tenho tentado, que é algo que o Senhor colocou no meu coração, que é luz na mente, né? E fogo no coração. Eu acho que hoje a liderança e um discipulador, para ser completo, ele precisa ter isso. Ele precisa ter o intelectual, que é a luz na mente, a revelação, mas ele precisa ter esse coração aí, cara, ardendo. A gente tem uma galera hoje difícil de ter paixão por vidas, de ter trabalho, de se envolver. Eu vivi uma época que o senhor tinha que me desligar. Não, para, sossega. Hoje eu tenho uma galera que eu preciso botar na tomada o tempo todo. Então, pô, qual é a diferença? Qual é o conselho que você tem aí? Gente que às vezes está perdendo a oportunidade, né, de aprender. Verdade. Eu lembro muito disso que você falava, cara, olha, faz hoje, aproveita enquanto é amistoso. Aproveita enquanto é amistoso, verdade, cara. Porque quando chegar no Jogo Vera, tu vai dar ruim. E aí eu lembro quando eu fui pra Caxias. Aproveita enquanto tá na sombra. Isso aí. Quando tiver que fazer sombra. Cara, isso foi muito forte. Aproveita quando chegou na hora que eu tava em Caxias, só com o violão eu olhava e eu falava, meu Deus, e agora? Agora eu tenho que cantar, eu tenho que ministrar. Pô, podia ter treinado isso lá. Podia ter aprendido isso lá atrás. Aí eu vou aprender agora no momento que é pra botar na prática, né, que era para mim estar ali já entendendo o que estava fazendo, acabei retardando o processo de aprendizado porque me acovardei ou porque não aprendi o tempo que estava ali do lado para aprender. Graças a Deus, Deus na misericórdia me deu mais um tempo quando voltei de Caxias para que eu pudesse me aperfeiçoar, né, aprender mais. Mas nem todo mundo tem esse tempo, essa oportunidade às vezes passa, perde verdade. A oportunidade. Qual conselho o senhor dá para essa galera hoje para a gente terminar aí? O conselho que eu dou, primeiro, vida com Deus. Vida com Deus, oração, palavra, porque a nossa maior inspiração ela vem de Deus, né? É essa vontade de Deus, que o homem seja restaurado na sua imagem e semelhança. Então, assim, ter vida com Deus é prioridade, né? Ter fogo no coração, tá? A outra coisa, a pessoa precisa ser um aliado, né, do seu pastor. O que Deus tem falado com o meu pastor? Está convergindo com a palavra? Está convergindo, é isso que a Bíblia fala. O pastor está falando, está falando o que está na palavra, né? Está havendo testificação no meu coração. Então, assim, está alinhado com a liderança da sua igreja, tá? Caminhando junto e, assim, trabalhando, porque tem o tempo do trabalho, que é a semeadura, e tem o tempo da colheita. A colheita virá, tá? Então, assim, a Bíblia é bem clara, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se hoje é o tempo, né, de arregaçar as mangas e trabalhar, no determinado tempo nós veremos o fruto desse trabalho. Uau. Mais cedo ou mais tarde. Então, assim, trabalhar, não adianta, tá? O reino de Deus é assim, a gente precisa trabalhar,
tá? E o fruto ele vai vir. E uma vez que o fruto vier, o fruto vai vir e vai permanecer. Então, é o conselho que eu deixo, né? É tempo de trabalhar, tá? Não ser uma igreja que fique apenas buscando um modelo para ser. Um modelo é bíblico, né? E se a Bíblia fala que o discipulado é algo que Jesus fez e deixou como ordenança, tá? Ele deixou ali na grande comissão o ide e fazer discípulo, é isso que a Bíblia fala? Então é isso que eu quero fazer, eu quero ser um discipulador. O interessante é que a gente vê tantos desafios nesse processo do discipulado, né? Só que a gente não pode esquecer que no finalzinho das palavras, Jesus ele falou, eis que estarei convosco todos os dias. E eu deixo aqui para esses irmãos que estão agora nesse desafio de discipular, né? Esses novos discipuladores, nunca esqueça que Jesus sempre estará com vocês. No tempo difícil, no tempo do discípulo que está dando trabalho, mas no tempo também que o discípulo começar a frutificar. Não foi por conta de você, foi apesar de você. Opa. Deus apenas te usou para que você pudesse ser bênção na vida desta pessoa. Glória e no a Deus. tempo que ela frutificar, levante a mão para o céu e agradeça a Deus, porque é Ele que tem estado com você e na vida desse discípulo. Ele está com vocês todos os dias. Então, Aleluia. isso se torna mais, assim, a gente fica mais leve, né? Se torna mais leve, porque às vezes a gente acha que é o nosso trabalho, que é o trabalho braçal, que é tudo nosso. Não, Deus só nos usa como instrumento, mas Ele disse que estaria conosco todos os dias. E se a gente não confiar nisso, a gente vai se arrebentar pelo caminho. Ah, se arrebenta. Tá? São muitos conselhos, mas são esses que eu deixo aqui para essa galera aí, que eu creio que no tempo Bênção, certo pastor. vai Bênção. frutificar para a glória e honra do Senhor Jesus. Bênção pura. Alô, pessoal. Bom, foi mais um podcast aí. Hoje é um pouco mais longo, né? Batemos quanto tempo hoje? Quanto tempo hoje? 1h21, porque aqui tem café no bullying, irmão. Vou te falar, hein? E não vou nem terminar com música, não. Estão pedindo pra cantar. Eu falei, não vou terminar com música. Não, vamos cantar com música. Porque, pô, é o pastor Marcelo, né, irmão? Que isso? Pô, é o pastor Marcelo que tá aqui. Aí, quer que tu toque, pastor? Não. Aí tá brincando, né? Falei, é abusar demais. Eu topei vir, mas não vou pra tanto. Vai pra ele. Vai pra ele. Eu até topo vir, irmãos. Olha, eu tô felizão. Obrigado, pastor Marcelo, Eu que agradeço. pela presença aí. Muito bom estar aqui com vocês. Pô, muito legal tocar essa ideia, porque de fato a gente lembra de coisas, né? Muita coisa, né? A gente vai lembrando de coisas. Irmãos, a gente não entrou em nada previsto. Eu falei para ele, ó, vem, a gente vai falar sobre consolidação discipulado e deixa a coisa fluir, uma conversa. Mas assim, se a gente fosse entrar mesmo para a temática do na prática, eu acho que dá para a gente fazer aí uns 3 blocos só de discipulado na prática. Como a gente não falou sobre isso aqui, eu queria até arrancar isso de você na próxima, você está devendo, para a gente falar sobre discipulado na prática na vida do líder. Quais pontos que a gente trabalha, né? Como fazer, porque isso é dúvida do pessoal, né? Sim. Em qual área a gente, até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir, falar sobre como que foi, até como que o senhor, até me usando como exemplo, Jailza também, como é que foi trabalhar o nosso núcleo familiar, que também era tudo meio bagunçado, como é que é colocar, porque isso é o discipulado na prática, a gente precisa ensinar para o povo. E aí eu quero te dar liberdade para você apontar o caminho para a gente ter. Então, na próxima vez, estamos aí. Na próxima vez, a gente volta com o discipulado na prática, pastor Marcelo Soares aí. Amém, irmãos? Então, a você que nos escuta aí, muito obrigado. A gente vai terminar com canção, com música. E que música? Pô, se tivesse ao vivo, a gente pedia música, né? Aí não tem música. Qual música? Vamos lá, pastor. Vamos matar a saudade aí. Vamos lá. Fica à vontade aí. Pô, pastor, me ajuda. Fica à vontade, me ajuda. Eu também estou na pregação, eu também não lembro mais de música que eu toco, mas quando eu junto assim, vamos lá, vou deixar para vocês. Vai, me ajuda com uma música. Então vamos lá. Vai lá. Casa Favorita. Aê! Boa! Vamos lá, deixa eu abaixar um cadinho aqui. Foi. Eu quero ser O lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Eu quero ser o lugar onde você gosta
gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita, quero ser o teu altar. Encontre em mim, ó Deus. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Vai, Daniel. Quero atrair tua presença, tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória, casa caída de Davi, para que todos saibam, para que todos saibam que há um Deus em Israel, Yeshua. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita, quero ser o teu altar. Eu quero ser, e eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita, quero ser o teu altar. Lembra? Quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. Quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. É isso aí, povo de Deus. Deus abençoe. Quinta-feira que vem, 8h30 da noite. Quinta-feira que vem, na semana que vem, nós voltaremos no horário normal. Quinta-feira, 8h30, a gente vai fazer ao vivo. Que Deus te abençoe. Fica na paz. Eu quero ser O lugar onde você gosta de estar.